Tá ok por Tá aqui, tá legal? bom? Tá ok? Beleza. Ok, Bruno. Pessoal, boa noite. É um prazer, né, mais uma vez estar conversando aqui com vocês na comunidade Aqua. Meu nome é Bruno Guiomar, sou sócio proprietário da Itapices Pescados, né? Estamos aqui em Minas Gerais, na macro-região de Belo Horizonte, né? Meu pai também participa do grupo, ele não está presente na reunião, Alexandre. Meu pai é o fera aí na piscicultura. Eu já cuido mais da parte comercial da empresa, que é o tema principal, né, da nossa conversa, como ter uma piscicultura mais lucrativa, né? Igual a gente estava conversando nos bastidores aqui, vai muito além de só pensar em tanques, só pensar em quantidade de peixe que você vai colocar, né? Vai muito mais além quando você vai iniciar um negócio, né? Você tem que pensar na sua marca, no posicionamento da sua marca, né? Tudo que você vai impactar na sociedade com o seu produto ou serviço. Então é isso. Vamos passar a bola para o Gustavo aí. A comunidade é um canal incrível, cada vez mais a gente faz networking, a gente troca experiências e vamos aproveitar o máximo, né, de cada conteúdo que vem para a gente adquirir cada vez mais conhecimentos aí, beleza? Gustavo, a bola é sua. Quero agradecer o convite, tá? Parabenizar a comunidade pela ação, né, que vocês vêm fazendo na Aquabit. Obrigado pelo convite novamente. E assim, vou logo direto aqui, nosso tema de agora, tá? Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, tá? Tem alguns alunos meus também que estão aqui, parabéns, estão aqui, Fernando, seu Dudu, estou vendo aqui eles aqui, tá aí tudo junto aí com nós, tá? E aí, o nosso tema é bem interessante, né, que é a parte da lucratividade, né, como ter produção mais lucrativa, e isso é realmente o que a gente prega, e a equipe da Aquabit também, tá? E aí, o que acontece? Muitas das pessoas, a maioria das pessoas sabe criar peixe, porque criar peixe é muito fácil, não é difícil. Para quem dizer que, não, tem um tanque ali, tem um peixe, tudo bem, mas ter lucro com a piscicultura, aí já é uma pequena parcela que tenha isso, né? Então, onde é que eu vi isso, né, Gustavo? Eu vejo isso na prática, no dia a dia, várias pessoas, eu atendo muitas pessoas diariamente, então, muitas pessoas que têm estrutura para estar ganhando muito mais lucro, tá bom? Mas não tem o que é principal para ter uma piscicultura lucrativa, tá? Então, para vocês terem ideia, para ter lucro na piscicultura, vocês precisam de ter alguns passos, né? Eu digo isso na minha metodologia que a gente usa, que a primeira coisa é você deixar de ser um criador de peixe para se tornar um dono de negócio de piscicultura e fazer aquilo como um negócio mesmo, né? Levar a sério, a primeira coisa é levar como negócio. Então, como negócio, você tem que pensar em todos os elos da piscicultura, não é apenas no alevino, na ração e na qualidade de água. Você tem que pensar no mercado, tá bom? No custo, saber analisar onde é que você pode reduzir, onde é que você pode aumentar, tá? Então, tudo isso é importante você levar a sério, tá? Eu digo assim, a sério, não é um rigor muito, não, é você fazer com a sua rotina diária. Eu digo assim, disciplina na piscicultura, ela se torna 70% importante, porque o manejo, as técnicas já estão aí, tá bom? Você tem técnica aí disponível, tá? Gratuita, enfim, treinamentos, você tem muita técnica. Mas não adianta nada você ter a técnica na mão, não colocar em prática e não fazer acontecer. Isso é uma questão fundamental. E aí, para mim, para fazer qualquer negócio lucrativo, eu uso 3 pilares, tá? Que é planejamento, método e gestão. São os 3 pilares que eu uso para ter lucro em qualquer tipo de piscicultura, tá bom? E aí a gente vai falar sobre esses pilares aqui com vocês agora, tá bom? Daiane, eu não sei bem como é que o pessoal tiver dúvida, faz algum comentário, enfim, eu sei, mas eu vou continuar aqui e vocês sigam aí, tá bom? Como é que funciona, Bruno? Vamos tirar alguma dúvida? O Bruno responde aí. A gente, geralmente, nesses encontros, a gente abre espaço aí para 4 interações, né? Então, à medida que o pessoal for interagindo no chat, aí nós já vamos... Você pode continuar falando, que aí a gente vai te chamando. Ó, Gustavo, tem uma pergunta, X, que a gente vai alinhando. Ótimo, então... Pode levantar a mão, viu, pessoal? Clica aqui na mãozinha, agora eu fiz, ó. Então, pronto, é só levantar a mãozinha aí e pronto. Então, pessoal, aí voltando aqui, então os 3 pilares é planejamento, método e gestão.
Então, o planejamento, sempre eu uso o planejamento seguindo a seguinte forma. Ele tem a ver aonde você está. Você, primeiramente, tem que saber aonde você está nesse momento, no momento do seu negócio, tá? E aí, a outra pergunta, para onde você quer ir? Eu sempre faço essa avaliação, eu recomendo qualquer produtor, qualquer aluno meu, fazer essa avaliação, onde é que ele está agora, se ele está iniciando, se ele já está no ciclo, tá? E para onde ele quer ir. Geralmente, eu faço essa avaliação no início do ciclo. Às vezes, qualquer piscicultura que você tenha, pode ser uma pequena, uma grande, uma média, ou média ou grande, ou pequena, você tem um laboratório em suas mãos, você tem tudo para sempre estar melhor. E aí, onde bate muito nisso é o que? Você, às vezes, se perde aonde você está. Por exemplo, quanto é que você está produzindo, quanto é que você tem de lucro, e muitas pessoas não sabem ainda isso. Então, tem que buscar o que, primeiramente, tem que se encontrar, para depois traçar uma reta para onde você quer ir. Que isso aqui, a gente pensa que é uma reta, mas, na verdade, ele é um zigue-zague. Que aí, quando a gente entra no método, né, que vocês vão entrar o quê? Às vezes eu quero estar aqui com o peixe com 1 grama e eu quero chegar ele no objetivo do cultivo, que é chegar com 1 quilo em 6, 7 meses. Nós pensa que é uma linha reta, mas pensa que não. Ela sobe, às vezes o FCA ou a biometria não bate, ela cai um pouquinho e ela vai crescendo, mas você vai conduzindo isso seguindo os 3 pilares: planejamento, método e gestão. Esses 3 pilares, eles vão estar constantes junto com você nas suas ações, no diário, no dia a dia, no mensal, no semestral, vai estar tudo junto com vocês o tempo todo, tá? E uma coisa importante, quando a gente fala onde você está, eu estou falando nada mais qual é a realidade que você está vivendo, tá bom? E aí, essa realidade que você está vivendo, assim, onde é o mercado, se você quer atuar, se você quer atuar no mercado público, se você quer atuar no mercado cliente direto, se você quer atender frigorífico, se você quer atender atravessador. Então, por que isso é importante? Oi? Por que isso é importante? Isso é importante justamente para você ver qual é o método que você vai utilizar, quanto é densidade, quantos peixes colocar, e a gente vai bater nisso importante mais na frente, tá? E aí, o que você tem que analisar? O que falta para você chegar aonde você quer? Às vezes, você tem a propriedade, tem água, tem os tanques, tem tudo, mas aí está faltando conhecimento, ou está faltando algum sistema de gestão para você, que nem eu contei no início do produtor do Roraima, que ele tinha tudo, tinha um método, eu sei que ele estava tendo lucro, só que ele não sabia o que ele estava tendo de lucro. Então, o que faltava nele? Apenas um sistema de gestão, tá bom? Isso tudo está dentro do planejamento. E o método, quando a gente fala em método, falando aqui em técnicas, o que você vai usar? Qual o tipo de análise de água, qual o tipo de correção de qualidade de água. Primeira coisa, qual é a água que você tem, qual o tipo de qualidade. Tem gente que trabalha com água excepcional. Quem já trabalha e faz o planejamento dentro da propriedade que tem muita água disponível e tem água de qualidade, eu digo que esse é uma mina de ouro da piscicultura, tá? Quem já tem isso em suas mãos, tá de parabéns, tá? Você praticamente o que tem que fazer é poucas correções e você já consegue ter uma margem de lucro muito estrondosa, tá bom? E quando eu falo lucrativa, vocês entenderam o meu termo lucrativa, eu falo piscicultura. Para ela ser lucrativa, ela tem que estar acima de 30% de margem de lucro, tá? No meu conceito de piscicultura lucrativa, tá bom? Aí os métodos, você tem qual os manejos? Aspiração, qual os manejos que você... Arraçoamento eficiente, tá? Eu sempre falo em arraçoamento eficiente, que é uma técnica que você vai jogar ração, você não joga a ração 100%, que nem eu vejo em alguns casos, principalmente onde você tem colaboradores em que não se atentam ou não são treinados para isso. Ele chega, apenas abre o saco ali e joga a ração sem analisar se aquele peixe vai tender a se alimentar ou não. Isso está dentro dos métodos, tá? A outra coisa, qual os cuidados que você tem que ter com essa ração? Qual o cuidado que você tem que ter com o seu alevino, com o seu peixe, né? Qual o tipo de manejo que você vai fazer? E usar tudo isso com segurança, tá? Com segurança em tudo, tá? Não é porque o peixe está comendo muito que você vai jogar muita ração. Tem muitas vezes que as pessoas erram no comportamento do peixe. O peixe está muito voraz, joguei a ração, ele comeu ali em 5 minutos ou em 2 minutos muito rápido, vou lá e aumenta. Isso não é uma técnica segura. Grande das vezes que já aconteceu isso, pessoas ir contra a técnica, ele se deu mal no final, tá? O que se deu mal? Às vezes o peixe vai lá, se alimenta, mas ele não converte aquilo em crescimento. Na verdade, dá um FCA altíssimo, tá?
Isso acontece muito, Gustavo, muito, principalmente quando o produtor é iniciante. Ou então, quando o produtor não tem a visão como negócio, que ele se empolga naquela alimentação do peixe, a gente vê muito isso acontecendo na piscicultura do dia a dia, tá? E eu sempre, com meus clientes, meus alunos, eu sempre digo, não se empolgue, faça aquilo sem nenhum tipo de, como é que eu digo assim, de emoção, faça sempre na razão, que vai trazer muito resultado para vocês. E a gestão é o quê? Saber se você está indo naquilo que você planejou. Se o custo, por exemplo, quando você planeja um ciclo, por exemplo, eu vou citar aí, quando eu vou planejar um ciclo, eu determino quanto é que o meu produto tem que chegar lá no final. A tilápia, por exemplo, ou o tambaqui, ou o panga, por exemplo. Quando eu vou fazer um dimensionamento, eu quero que o meu peixe saia a R$ 6. Então, o que eu determino naquele método? Determino que ele vai ser a R$ 6, eu tenho que determinar as técnicas que eu vou fazer para ele chegar a R$ 6 e a densidade e os tipos de oxigenação que eu vou sair, tá? Usar, na verdade, tá certo? Então, isso tudo. Aí, quando eu vejo, a gente usa uma tabela de custo, né? Que isso é muito importante, vocês também têm no aplicativo da Aquabis. E aí vocês podem ver que o custo, geralmente, ele vem assim, ó, vem descendo. Tá? O que acontece? Quando a gente começa o ciclo, geralmente o custo começa ali em R$ 45 o quilo. Como assim, Gustavo? R$ 45 o quilo? A gente faz isso baseado em que o alevino é o primeiro o insumo mais caro que começa. Então, ele vai descendo. Na segunda biometria, ele cai para 25, na terceira, para 18, na quarta biometria, para 15, e assim ele vai descendo, sempre ele desce até chegar naquele valor que eu quero. Então, o que é isso? Como é que eu consigo fazer isso? Através do método de gestão, tá? Sem eu ter dados, às vezes eu digo assim, pessoal, vocês têm tudo, a única coisa que vocês têm que fazer para fazer gestão é colocar os dados no aplicativo, ou então você fazer isso em anotações, enfim, mas você acompanhar isso, tá? Porque é muito vantajoso, piscicultura é prazeroso, mas para mim, mais prazer ainda é no final do ciclo você conseguir ter sua margem de lucro satisfatória. E a gente trabalha, uma das estratégias que eu uso também dentro da gestão é o escalonamento. O que é o escalonamento? É você produzir mensalmente. Ter escala para você produzir todo mês e não deixar faltar nada para o seu cliente. No dia que seu cliente chegar na sua propriedade, ele vai ter produção lá. Quando eu falo cliente, não estou falando cliente direto, não. Pode ser um atravessador, pode ser um frigorífico, entendeu? Isso é tudo importante. O escalonamento, quando você começa a fazer esse processo de escalonar, que é ter produção mensalmente, você, no mês, você tem vários ciclos acontecendo, 6, 7 meses acontecendo. Você, no seu piscicultura, vai ter peixe com 1 quilo, vai ter peixe com 800 gramas, vai ter peixe com 500 gramas, vai ter peixe com 300 gramas. Por quê? Porque se você não tiver essa produção recorrente aqui, o seu cliente vai embora. Tá bom? Por quê? Porque às vezes ele vai chegar lá na sua propriedade e ele não vai encontrar a produção dele, e automaticamente ele vai para outro cliente. Então, o que eu digo? Muito cliente às vezes resiste, né? No escalonamento, mas ele garante o seu poder de negociação, garante a fidelização do cliente, que é tudo que um negócio quer. Tá bom? Vocês nunca vão. Preste atenção quando vocês vão numa loja, numa oficina, que você chega lá e quer resolver o problema de vocês e encontra ela fechada. Você encontra ela fechada 1, 2, 3, você vai procurar outra, tá? Então, é isso que eu vejo como negócio. Depois que a gente bota o escalonamento, automaticamente as margens de lucro vai para cima, tá? Consegue diluir os custos fixos, tá bom? Exemplo bem claro, não sei se ele está aqui, mas o seu Marlon é um exemplo para mim de produtor. Hoje ele está produzindo essas 8 toneladas por mês de panga, e ele resistiu em fazer o escalonamento, mas quando ele começou a fazer, mesmo ele não acreditando, ele disse, não faça que você vai ter resultado. Hoje ele não quer outra vida, ele consegue tirar 8 toneladas de panga dentro de Teresina facilmente. Então, é um cliente que eu vejo que o escalonamento deu muito certo. A gente também tem outras referências também que faz escalonamento dar muito certo. Então, tudo que a gente faz, que a gente está falando aqui, são reais, dados reais, não é nada de teoria, tá certo? E uma coisa... Ô, Gustavo, Oi. é exatamente isso, né? Vai tudo dentro do plano de negócios, né? Como se diz. Antes de você ali iniciar seu projeto, você vai fazendo um plano de negócios, o escalonamento, você consegue atingir um mercado bem interessante, né? Então, vamos aqui puxar uma pergunta. Leonardo Grazionali. Se eu falei errado, você me corrige aí. Mas fica à vontade.
Tá? Às vezes pode ver se você não está com dificuldade em ligar o áudio também. Ô, Leonardo, você consegue escutar? Você levantou a mão aí? Você pode... pode ser que ele esteja com dificuldade. Eu acho que ele deu uma saída aí e depois ele deve voltar, Mas tá com dificuldade, talvez. quando ele voltar, a gente dá sequência. Então pode dar sequência aí, Gustavo. Tranquilo, tá? E aí, essa questão da gestão, você tem que sempre corrigir. Quando eu faço corrigir, analisar o dado, ver os custos, voltou de novo. Analisar, corrigir os custos, corrigir o FCA. Eu, para dimensionar a questão de ração, eu bato o quê? Em FCA e tabela de crescimento. A curva de crescimento dela, se não for exponencial, e se o meu FCA não estiver batendo com o que eu desejo, né, que é uma métrica que a gente usa nas metodologias que a gente usa, é o seguinte: não adianta, se o peixe não está convertendo, eu não tenho que jogar muita ração, eu tenho que resolver o problema da minha qualidade de água, porque ele não está crescendo, que a gente não se cultiva peixe e sim se cultiva a água, tá certo? Então, a gente tem que fazer essa correção, isso está dentro da gestão, tem que ter o controle do FCA e custo na mão e a curva de crescimento do peixe. Porque se não tiver, eu não sei para onde eu vou. Esses são os 3 índices fundamentais que faz a análise dentro da piscicultura, que eu faço sempre, tá? E uma coisa importante, né? Analisar os erros, que é muito importante, porque errou, porque não deu certo, tá? Nem sempre a gente acerta, tá? Eu costumo dizer que o produtor ele tem uma curva de crescimento, ele tem que começar pensando ali grande, mas iniciando pequeno, para poder ele aprender todos os manejos, tá? Da questão da piscicultura lucrativa. E uma coisa, né? Aprender com o trajeto. Tem muitas pessoas que querem sair do ponto zero e chegar no ponto 1000 lá no primeiro ciclo. Isso aí não vai acontecer. Tá? Das pessoas que tentaram fazer isso, nenhuma deu certo. Então, por quê? Às vezes não está preparado. Então, eu recomendo, quando a gente vai produzir em alta densidade, que a pessoa comece a produzir 20 quilos por metro cúbico, isso tem que ser elevado, claro. Depois 30, depois 40, e aí ele vai dando mais braçada. Por quê? Ele vai ter mais transparência do negócio dele, ele vai sentir que aquele negócio está dando lucro para ele de fato, que nem acontece que uma escala de crescimento das maioria das pisciculturas que eu conheço, quando eles começam a sentir a lucratividade e no escalonamento ele começa a sentir que o lucro está vindo mensalmente, quando dá com 5, 6 meses, ele já está com a cabeça dele em expansão. É isso que eu quero ver em todas as pessoas que estão na piscicultura. Então, não é ele entrar com ganância, ele tem que entrar com o pé no chão, com a certeza que aquilo vai dar certo e fazer aquilo acontecer através da disciplina e dos manejos repassados, tá? E aí, o que eu vejo bem? O que eu mais me traz mais felicidade não é nem eu fazer um serviço, alguma coisa, é ver o produtor crescendo. Isso, para mim, é a maior energia que tem. E o produtor chegar, não, Gustavo, realmente a piscicultura está mudando a minha vida. Então, que muda, tá? Quem tem piscicultura, que está tendo resultado, vê como a piscicultura é transformante a vida da pessoa. Principalmente quando você tem a família envolvida, que a maioria delas são envolvidas, né? A família envolvida junto. Então, isso é muito prazeroso, tá? Demais. E aí, eu trouxe para vocês uns 10 passos, tá? Não sei se dá tempo a gente falar um pouco, mas 10 passos para você ter essa lucratividade, tá? E aí o primeiro dela, tá? O primeiro passo é avaliar com calma a realidade que você está. Estava falando com o Bruno, com o pessoal ali, às vezes a pessoa tem aquela propriedade, tem aquele estanque, quer começar, mas o que falta? A realidade, trazer ela para a realidade dela. Muitas pessoas me procuram e dizem assim, Gustavo, eu tenho área, eu tenho água, só está faltando o quê? O dinheiro. Aí isso é o mais impactante. Às vezes a pessoa, tem só o dinheiro para botar o tanque, mas ele quer fazer. Eu não recomendo, eu recomendo que você já comece e arrisque aquele dinheiro que seja necessário, que não vai fazer, vamos dizer que não vai fazer falta. Por quê? Existe um risco na piscicultura? Existe, nada é 100%, tá? Exemplo, aí eu acompanho aqui o pessoal de São Luís, não sei se tem aqui, aconteceu uma tragédia. O cara, no final do ciclo, só acontece no final do ciclo, ele esqueceu ou desconectou a tubulação lá e o peixe morreu 100%. No final. É triste, mas pode acontecer isso, tá? Que nem aconteceu lá na NR Pescado. O dono esqueceu, um soprador ligado e morreu 10 mil peixes. Entendeu? Isso abalou, abala, mas depois continua, porque são erros que podem acontecer, não pode se repetir.
tá certo? Então, por isso que eu digo, vocês têm que ter um capital inicial para começar e arriscar aquilo. Eu não recomendo vocês, não, o projeto, por exemplo, eu vou gastar aqui, que sempre a gente fala o seguinte, o mais caro o mais barato é o alevino, o que vai ser caro é a ração, porque quando você bota 5 mil peixes ou 10 mil peixes, a primeira ração é bem baratinha, tá? Mas quando ele começa a comer 1 saco, 2 sacos por dia, aí você vai ver que o negócio vai apertando. Então, eu sempre recomendo, tenha o dinheiro do custeio separado, tá bom? E uma outra coisa que eu vejo muito é pessoas misturando o lado financeiro. Projeto é uma coisa, a sua vida financeira é outra. Então, se você conseguir separar esse negócio da sua vida financeira, que eu vejo muito produtor que vai ali pegando capital, vai botando, quando vende a produção, imagina que aquele dinheiro da produção é dele. E não é. Você tem que tirar todo o que foi custo, voltar aquele dinheiro para a sua empresa, ter um lucro. Eu uso uma metodologia de 70-30, tá? Então, essa é a metodologia. Do lucro que sobrar, 30% eu posso retirar para mim, 70% fica para a empresa. No caso, seria a piscicultura empresa, tá? Isso me traz muito mais leveza, tá? E muito mais saúde para o meu projeto, tá? Isso é coisa fundamental. E se você não quer fazer isso, você pode tirar, por exemplo, tira um prolabore da sua empresa, da sua piscicultura. Não, eu vou tirar X valores para mim mensal. É muito mais fácil que você deixar isso em aberto. Porque num erro ou outro, você vai pesando a mão, vai tirando, e às vezes pensa que não vai faltar, pode faltar capital, que nem aconteceu uma vez comigo. Eu imaginei que o projeto era altamente sustentável. Como eu investi muito dinheiro do custeio em infraestrutura. Quando eu fui comprar a ração e o alevino, praticamente o dinheiro tinha ido embora, porque estava todo em infraestrutura. Aí você se sente aperreado com a estrutura toda montada e não ter dinheiro para fazer o custeio. Então, são estratégias que vocês têm que analisar com calma a realidade que você está vivendo, tá bom? O segundo passo é tenha metas claras para o ciclo de vocês. Você lê bem que, vezes que eu falei, três metas que eu busco. FCA, geralmente meu FCA eu busco entre 1,3 a 1,5, tá? O custo, que é fundamental, quanto é que eu quero chegar lá? A 6,50, a R$7, dependendo do método que você está utilizando. E eu analiso também o quê? Analiso o mercado, quanto é de margem de lucro. Porque é muito importante vocês verem, por exemplo, o mercado hoje está aqui a 12, a 11. Se eu produzir meu peixe a 7, eu estou ganhando R$5 no quilo. Então, isso para mim é vantajoso, tá? Por exemplo, tem muito cliente que diz que minha margem de lucro é R$1. R$1 no quilo eu acho muito arriscado, tá? Para dentro do negócio da piscicultura. É muito arriscado. Tem gente que ganha R$1,50, tá? Claro, tem negócio que às vezes vale a pena pelo volume, mas para quem vai começar pequeno ou está começando médio, R$1, ele é muito arriscado, tá bom? Muito mesmo. É uma questão. A outra coisa, quando você definir essas metas que eu estou falando, busca metas ótimas. O que seria uma meta ótima? Ter 60% de lucro. O que seria uma meta boa? Ter ali 40%. E uma meta ruim? Ter 25% de lucro. Isso aí, vocês têm essas metas para você medir o grau do negócio de vocês. E também outra coisa, cuidado em criar muitas perspectivas. Tem muitas pessoas que, às vezes, fazem a conta de padaria. Se eu botar um peixe aqui por metro quadrado, mas se eu botar 5, vou ter mais lucro. E se eu vou ter mais lucro, automaticamente, no final, eu vou ter mais dinheiro. E ele já começa a criar uma perspectiva com aquele dinheiro que ele está imaginando que vai dar. Então, espere, primeiramente, chegar ao resultado. Depois, aquilo você decide o que vai fazer ou não. Tá bom? Bruno, até que hora, mais ou menos? Só para poder dosar aqui a coisa. Bom, beleza. Igual só um atento aqui também, principalmente, né, a gente que trabalha com sistema de tanque elevado, né? Então, assim, qualquer coisa que você erra no manejo, ele sobe custo, energia, equipamentos. Então, assim, trabalhar com essa margem apertada de R$1, R$1,50 ali, pode ser muito, igual você falou, muito perigoso, porque é um sistema que ele sofre variação muito fácil. Então, qualquer oscilação de mercado, você está sujeito aí a trabalhar no negativo, né? Então, você já tem que estar pensando nisso, né? Principalmente pessoas que insistem em produzir sem um sistema de backup, por exemplo. Eu já vimos aí produtores aí com alto adensamento e não tem nem gerador para suprir uma queda de energia. Aí pensa. Falando isso aí, Bruno, é uma questão interessante.
Porque hoje, se você vai começar uma piscicultura, se não tiver um gerador, um sistema de backup bom, nem comece. Não vá não, que você vai, o risco de você jogar o seu dinheiro fora é enorme, tá? Às vezes tem umas pessoas que perguntam, né? Gustavo, como é que faz na falta de energia? Ó, tem que ter um sistema de backup. Olha, dependendo do negócio, do tamanho do negócio, tem necessidade de ter 2 sistemas de backup, tá? Uma queima de um entre o outro, tá? Só para vocês terem ideia. Só falar uma questão aí. E a outra coisa, eu não confio no sistema de backup, Bruno, ele manual. Não, automático. Ele tem que ter uma sirene para alertar que faltou energia, para o cara ficar atento, porque já aconteceu numa propriedade da gente ter um automático e ele tentar entrar uma vez, 2 vezes, a terceira vez ele automaticamente dispara tudo e não liga mais de jeito nenhum. Imagine você ter em algum lugar, imaginar, não, lá está seguro. E não está. Exatamente. Mas antes, pode falar. Nós temos aqui, né, os nossos geradores, nós temos 2, né, a diesel e o outro gasolina. O a diesel, ele tem aquela questão do ATS, né, que ele entra automaticamente em caso de queda de energia, mas já aconteceu situações que o alarme de queda de energia disparou e a gente ficou assim, não, tem tempo porque o gerador vai ligar, e não ligou. Então, assim, confiar demais também em maquinário é difícil, principalmente se for automático, pode dar qualquer problema. Então, assim, eu costumo muito falar, né, eu e meu pai, a gente fala muito isso, imagina ali uma empresa que funciona 24 horas. Tem que ter um operador. Alguém tem que estar de olho naquilo. Então, se você, por exemplo, não tem condições de ter alguém de estar olhando ali a sua produção, tem que investir em sistemas de backup de segurança, porque pode tomar muito prejuízo. Aqui, se faltar meia hora, perde tudo. Meia hora já é tempo, é muito tempo já, tem que ser rápido. Muito tempo. Já vai perder muita coisa. Exatamente, tá certo. E aí, o terceiro passo é definir para você, né, na verdade, o que será sucesso no seu ciclo, né? Isso é uma coisa muito importante. O lucro, ele é consequência, mas você tem que buscar outras métricas também. Por exemplo, densidade, tempo de cultivo, são métricas muito bom também, tá? Tem muita gente que trabalha com tempo de cultivo, quero chegar com meu peixe em 7 meses de cultivo, tá? Uma coisa, falando em cultivo, pessoal, todo mundo que está fazendo piscicultura como negócio, ele está fazendo no mínimo 2 fases, berçário e engorda, porque isso garante muito mais segurança. Uma coisa importante, saber a quantidade de peixe que tem no seu tanque, tá? Eu digo isso que a piscicultura é muito mais segura do que o camarão, né, viver escavado, porque pelo menos o peixe a gente consegue mapear se ele está se alimentando ou não, a gente vê ele lá em cima, já o camarão não vê. Então, a piscicultura é bom por isso, eu considero ela muito mais segura, tá? Mais do que o camarão. Mas você tem que analisar o quê? Tem que ter a quantidade certa de peixe, tem que saber, tá? Porque na questão de ração, você acompanhar a questão da mortalidade. Então, se você não tiver esses pequenos controles, você pode ser que você tem muito peixe que está jogando pouca ração, que você tem pouco peixe que está jogando muita ração. Então, é importante você também ter isso em mão, tá? Outra coisa, peso ideal, tá? Peso ideal de venda. Às vezes, quando você se projeta o planejamento, vocês, não quero vender meu peixe com 1,2 kg, ou 1 quilo, né? Dependendo de onde vocês estão. Pode ser que você, no meio do trajeto da sua comercialização, você encontre um mercado que seja muito mais lucrativo do que aquilo que você pensou. Já aconteceu muito disso, tá? Do negócio, o cara pensava que o lucro dele era com peixe de 1 quilo, chegou que era 800 gramas, era o mais lucrativo para ele, tá? Pelo tempo de capital de giro, gira muito mais rápido, tá? Tem cliente da gente que ele consegue tirar o peixe dele com 600, 500 gramas e vende, e ele consegue girar muito mais o capital. Tem um gráficozinho que eu tenho, né, que eu até desenvolvi isso na Show lá com um aluno da gente, né, um parceiro, o Marcos, e eu até desenvolvi esse gráfico que é muito interessante sobre a rotatividade, considerando o valor de venda, considerando o ciclo, tá? E a pessoa consegue visualizar o que realmente vai ser mais lucrativo para ele. É ele vender um peixe maior ou ele vender um peixe menor com menos tempo, tá? A gente consegue identificar através desse gráfico. E esse peso ideal, ele é fundamental, por quê? Porque você vai determinar tempo de cultivo, vai determinar o seu FCA e vai determinar o valor. Às vezes você está iniciando, você não sabe tudo isso, não tem problema. Outra coisa, eu falei sobre venda,
muitas das pessoas têm dificuldade em venda, né, principalmente venda direta, porque às vezes imagina que a comercialização, eu tenho um peixe, todo mundo vai querer. E às vezes isso não acontece. Você tem que trabalhar com antecipação, você tem que saber que as pessoas, você tem que fazer com que as pessoas saibam que você está produzindo, e não é só produzir de qualidade. Por exemplo, eu tenho um canal no TikTok, postei um vídeo lá, e um médico chegou lá relatando que o peixe que a gente produz não presta. Eu disse, não presta por quê? Não, vocês usam muito antibiótico, sei o quê. Eu disse, não, porque isso que nós produzimos com antibiótico, não tem nada a ver, ração não tem antibiótico. Então, eu fui debater com um médico lá, porque imagine um cara desse, é médico, ele fala um negócio desse para muitas pessoas, de vez em quando você tem que debater com eles para poder comprovar que não é assim, não. Senão não existe isso, não. A piscicultura não, mas tem estudo comprovando, né? Eu revejo esses estudos aí, porque o peixe ele é o mais saudável que a gente produz, é esse peixe que a gente produz, tá? Claro, ele não é igual ao natural, mas a gente tenta produzir o máximo possível, mas ele é muito mais saudável do que outros tipos de alimentos, tá bom? Quarto passo, aprenda sempre como reduzir o custo. Pessoal, se você custo é igual unha. Se você não corta, ele vai crescendo. Então, fique atento nos custos de vocês. Às vezes é no custo, por exemplo, hoje, custo de energia, não sei onde é que vocês estão, a região vocês estão, mas para nós aqui, o custo está ficando muito alto. Todos os projetos que a gente está determinando, já vem com algum painel solar, tá? Para redução de custo, tá? Apesar de ter incentivo, ter tudo, então a gente está sempre trabalhando em reduzir os custos. Uma coisa que aumenta muito o custo na piscicultura, gambiarras, tá? Quem é piscicultor aí que nunca fez uma gambiarrazinha, né? Isso acontece de vez em quando, né? Mas fazer elas, para o momento, gambiarra acontece, você está aperreado ali, não consegue resolver, mas pelo menos deixa funcionando. Mas aquele, pelo menos, dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, até escolher de novo, você vai lá e tenta resolver. Mas essas gambiarras dão um trabalho, tá certo? Então, tente fazer isso. Um exemplo. A gente estava com um custo muito alto de queima de equipamentos, numa piscicultura que a gente toma de conta. Chegamos lá para a gestão. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? A gente gastava aproximadamente de 3 a 5 mil reais só para fazer enrolamento de motores. A gente foi lá e investiu 7 mil reais no quadro de segurança, automaticamente já parou esse custo que a gente tinha. Então, isso também é importante você gerenciar onde é que estão seus custos. Mas como é que eu faço essa gestão? Então, você tem que ter isso anotado, você tem que ter isso dado. Se você não tiver, você não sabe para o que você vai cortar. O que vai acontecer quando você não tem nada disso na sua gestão? Você vai botar a culpa em quem? No terceiro. Não estou tendo lucro por causa da ração. Não estou tendo lucro por causa da venda. Então, sempre vai acontecer um terceiro. Você nunca vai assumir o seu problema. Então, essa questão do custo, eu sou muito rigoroso com isso. Eu analiso tudo aquilo que está dando custo demais. Às vezes pode ser uma mão de obra temporária que não precisa, às vezes pode ser um planejamento que você está fazendo errado. Então, vocês veem, sempre tem como melhorar. Nunca vou dizer, não, está perfeito. Tá, não. Tem alguma coisa que tem que ser melhorada, tá? Eu digo assim, quando vocês dizem que não tem nada para melhorar, pegue uma caneta e um papel e sai na sua piscicultura todinha, dê uma visualizada nela todinha, anotando o que você encontra que tem que melhorar, para você ver quando você voltar, essa lista está lotada de atividades para você fazer, tá? Então, é uma coisa fundamental. Outra coisa, eu faço muita avaliação, plano 5, né? O passo 5, é você avaliar quinzenalmente, tá? Como é que é feita essa avaliação? Através da biometria. Você tem que fazer a biometria, pelo menos para tilápia, né? Para que for peixe mais rústico, por exemplo, tambaqui, o panga, 28 dias. Mas a tilápia em 15 dias, ou 14 dias. Eu sempre estou avaliando esse crescimento dela. A minha avaliação de custo, ela não é diária. A avaliação de custo é quinzenal. Eu sei quanto é que está custando a cada 15 dias o quilo da minha tilápia dentro do meu tanque, tá? Por que eu faço isso? Para mim ter domínio do meu negócio. Porque se, por exemplo, o custo vem aqui descendo, chegou a R$9, aí na outra biometria esse custo ele subiu para 10. Opa, tem alguma coisa errada. Isso aí automaticamente vou lá, corrijo, na outra biometria ele automaticamente desce para 8 e vai continuando descendo. Porque se você não tem isso, você, quando chega no final do ciclo, você não sabe quanto é que está custando, você fica refém do mercado, fica pensando, se eu não vender meu peixe no valor que o mercado está comprando, eu não vou ganhar. E aí, muitas das vezes, acontece até um processo ao contrário, quando você domina o seu negócio,
que você sabe o valor do seu produto, que você sabe a qualidade que você está entregando, às vezes você vende até mais caro do que a concorrência, tá? Acontece muito isso, tá? Na maioria dos alunos da gente consegue vender mais caro do que a concorrência está fazendo, tá? E uma coisa, não existe concorrência, né? Existe amigos, na verdade. Eu não considero concorrência como inimigo, né? Geralmente eu considero como amigo porque você consegue sentir se o mercado está bom ou não através da concorrência. Outra coisa, né? Ter disciplina nas biometrias. Quando eu falo disciplina na biometria, pessoal, vocês devem escolher um dia da semana para fazer biometria. Por exemplo, se for de 14 dias, se você escolher fazer na quinta-feira, faça toda quinta-feira a cada 14 dias. Por quê? Porque você vai manter aquela disciplina. Para mim, eu sempre faço a biometria ou sábado, no sábado, ou na sexta-feira. Então, são os dias que eu mais faço biometria. Por quê? É uma final que está finalizando a semana, eu consigo avaliar o custo, consigo analisar o estoque, consigo analisar a compra de ração, eu consigo analisar a compra de insumo. Então, essa biometria com a frequência dessa é muito mais prático para mim. Então, o que acontece? Vocês sempre escolham um dia, a mesma coisa da análise de água. Qual é o dia da semana que vai ser feito? Não vou fazer a análise de água na quarta nessa semana, na outra eu vou fazer na quinta. Não, escolha sempre um dia para ficar muito mais fácil para você adquirir aquela disciplina, tá bom? Aí, como eu falei, né? O sétimo passo é o quê? A gente não se cultiva peixe, se cultiva água. Então, por isso, vocês têm que aprender a analisar a água de vocês, ter correção de qualidade de água. E aí, o que acontece? Se vocês manterem a qualidade de água de vocês no padrão correto, não tem como o peixe de vocês não atingir o peso naquele tempo esperado, tá? A não ser por a questão de temperatura, alguma coisa, mas qualidade de água, oxigênio, alcalinidade, pH, dureza, nitrito e amônia, se manter no padrão ideal, o peixe desenvolve muito bem. E aí, como é que acontece? Vocês têm que identificar isso, por isso que a gente recomenda a rotina de cada 7 dias, vocês fazerem essa análise de água, né, do pH, alcalinidade, dureza, e nitrito e amônia, e o oxigênio fazer diariamente. Primeiro fator limitante para a piscicultura ter lucro é o oxigênio. Se vocês verem se o oxigênio de vocês está abaixo de 4, pode ter certeza que aquele peixe não vai ter um bom desenvolvimento. O FCA dele daqui a 15 dias não vai ser bom. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é corrigir isso. Quando vocês faltam oxigênio na água de vocês, para o peixe, no canal considerar oxigênio 4, né? Também vai faltar oxigênio para as bactérias. E as bactérias são importantes, tanto no viveiro escavado, como também no tanque suspenso. E o que acontece? Automaticamente não vai acontecer a degradação da amônia e nem do nitrito. Esses níveis depois vão aumentar. Aí começa o bloom de bomba, a bombas explodindo dentro do tanque de vocês, né? Faltando oxigênio, depois a amônia sobe, o nitrito sobe. A amônia é fácil de resolver, tá certo? Agora, o nitrito, aí é um negócio um pouquinho mais complicado, que a solução deles, pelo menos para mim, ele não acontece de um dia para o outro. Você tem que manter um manejo disciplinado para poder você ir baixando o nitrito, tá? Então, o que acontece? Você tem que dominar essas práticas, tá bom? Eu sempre mantenho a alcalinidade ali entre 60 a 100, por exemplo. Tem cliente da gente que tem alcalinidade 100 e dureza 1000. Isso é excepcional. Uma água dessa, praticamente, o problema é praticamente zero. Só vai ter problema de manejo. No caso, a dureza sempre 2 vezes acima da alcalinidade, né? No caso, se a alcalinidade tiver 60, a dureza tem que estar pelo menos 120. E aí você vai manter um pH equilibrado quando você manter essa relação. A dureza acima, não tem problema nenhum no meu caso, tá certo? Aí, quando você tem falta de oxigenação, tem que ver se tem algum acúmulo de matéria orgânica, ou então você está jogando ração demais, tá? Então, analisar isso, tá? Que são pontos fundamentais. Às vezes você está jogando ração no horário errado também, dependendo do como é que está o dia. Tem algum dia que o peixe não se alimenta, tá certo? Normal. Se o meu peixe não se alimentar hoje, ele vai parar de crescer, não tem nada a ver com isso. Para vocês terem ideia, geralmente no domingo ninguém arraçou, tá? No nosso sistema. Por quê? Porque nós damos como feriado, né? Então, domingo, geralmente, não tem arraçoamento, tá? Então, geralmente, só come até sábado e depois, para o arraçoamento, só sai o arraçoamento na segunda novamente, tá? Então, outra coisa, identificou o problema, não deixe para amanhã, resolva logo, tá? Por exemplo, a amônia está muito alta.
pode ter certeza, se a amônia do sistema de vocês está muito alta, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar a ração. A segunda coisa, analisar os pontos de acumulação de matéria orgânica. A amônia só dá se tiver matéria orgânica acumulada, tá? Ver como extrair essa matéria orgânica do tanque, do sistema de vocês, tá? E aí vocês podem estar adicionando uma renovação de água ou também adicionando alguma, se geralmente a alcalinidade estiver baixa, pode subir ela, e vocês podem estar adicionando alguma fonte de carbono para melhorar. Existe um processo que a gente usa, uma aplicação preventiva, certo? Para poder ir controlando esses níveis de amônia também. Alguma pergunta aí, não, né? Não, Beleza. não. Tem um áudio ligado. Pode ir. Tranquilo. E o passo 8 é trabalhe sempre dentro da capacidade de suporte de vocês. O que é a capacidade de suporte? É a quantidade de peixe que você suporta no seu tanque, naquela realidade que você está vivendo. Tá, vamos lá. Às vezes você está produzindo em viveiro escavado, você não tem oxigenação. Então, o que você vai colocar no máximo ali? Um peixe por metro quadrado, tá? Às vezes a pessoa não quer botar mais. Se você quer botar mais, você tem que dar mais suporte para que aquele peixe desenvolva. Não é porque você tem água em abundância, muitas vezes o cara chega para mim, Gustavo, eu tenho muita água, eu posso botar quantos peixes? Não adianta nada você ter muita água, mas se não tiver o sistema de oxigenação eficiente. Então, o que acontece? É um casamento entre qualidade de água e sistema de oxigenação para você aumentar a sua densidade. Eu recomendo, para quem está iniciando, piscicultura e tanque escavado, começar ali no máximo com 2 peixes com sistema de oxigenação bom, e quem está começando em alta densidade, começar aí com 15, 20 quilos por metro cúbico, que isso vai te dar um aprendizado, tá? E um sabor, já dá lucratividade, no próximo ciclo vai aumentando até você sentir o prazer de ter a sua margem de lucro satisfatória, tá? Porque é o seguinte, se você começa muito grande, no caso 50 quilos, 40 quilos por metro cúbico, isso vai dar uma certa dor de cabeça e muito problema no início. Tá? No início e no final. O problema não dá muito assim que você está começando, mas do meio para o final começa a dar um probleminha, tá? E aí, como você não pode ter uma certa experiência, automaticamente vai acontecer problema e você pode ter algumas perdas. Outra coisa, falando sobre perda. Pessoal, morreu um peixe, 12 ali, geralmente é normal. Ele pode também se desesperar muito. Mas se não pode ser, esse crescimento ser exponencial. Morreu um peixe hoje, amanhã morreu 5. Aí você tem que tomar cuidado do problema, porque pode ter acontecido alguma coisa. Às vezes acontece muito de peixe morrer por falta de, por exemplo, aerador chafariz ligado em tanque, não ter proteção, é morrer peixe na hora, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa parte também, tá? Da capacidade de suporte e sobre esse detalhe de estar morrendo peixe. Outra coisa, para você ter uma margem de lucro satisfatória, vamos supor que você não sabe qual é a sua capacidade de suporte que você está produzindo no seu sistema. Você vai identificar sua capacidade de suporte quando começar a acontecer o seguinte, o peixe começar a faltar oxigênio para ele, ou então esse peixe começar a cair, aumentar seu FCA. Você está começando a atingir sua capacidade de suporte. Depois disso, se você continuar seguindo, botando ração, e esse peixe for crescendo, vai começar a dar uma mortalidade. Aí você vai identificar os picos de amônia alto. Então, minha capacidade de suporte aqui está X quilo por metro quadrado. Aí você identificou isso, se seu peixe tiver com 800 gramas, você vai lá e dá um jeito de vender o seu peixe. E se você, no sua meta era buscar 1,2 kg, o que você vai fazer? Vai pegar, vai somar a quantidade de peixe que você tinha por metro quadrado ou metro cúbico. Vou só fazer um exemplo. No caso, você identificou isso, o seu peixe estava com 800 gramas e você tinha 4 peixes por metro quadrado. Então, só dando exemplo, 4 vezes 800, você chegou a 3,2 kg por metro quadrado, tá bom? Se sua opção era chegar com peixe a 1,2 kg, no próximo ciclo de vocês, você vai pegar esse valor e dividir por 1,2 kg, 1,2. Então, você só vai colocar 2,5 a 2,6 peixes por metro quadrado e você vai chegar ao peso que você queria. Então, isso é sua capacidade que você quer, tá? Então, é essa forma que a gente encontra. E uma forma certeira de você ter lucro é você pegar essa capacidade e tirar só 80% dela. Em vez de você colocar para atingir 3,2 kg, tá bom? Você bota para atingir 80% dessa capacidade, que seria 0,8, seria atingir
por metro quadrado. E no caso, divide com 1,2 kg, você vai colocar apenas 2,1 peixes por metro quadrado. Essa é a forma mais saudável de você ter uma maior margem de lucro no seu negócio. Claro, você vai seguindo a mesma metodologia, né? Seguindo o mesmo método que você fez para chegar a 800 gramas. Só um exemplo, tá bom? Certo? E aí, o passo 9 seria, seja disciplinado, aprenda com seus erros, não se julgue pelo erro que você cometeu, não se apegue muito àquilo, eu errei aqui, acabei com a piscicultura, pare com isso, leve aquilo com aprendizado, pegue o que você aprendeu e siga em frente, tá? Coloque em prática tudo que você está aprendendo, tá? Desde aqui, desde o treinamento que vocês fazem, desde quem vocês acompanham, tá? É muito importante isso, tá? E uma coisa, faça o que você se propôs a fazer, né? Dentro do seu planejamento. Não sempre avaliando, que é fundamental. E a disciplina é tudo, em qualquer negócio, tá? E o passo 10, que é o importante, é a evolução de vocês. Sempre busque aprendizado. Tem gente que está aqui, que talvez já tenha resultado, não tinha imaginado, não tem necessidade, mas tem. Sempre tem alguém com alguma técnica nova. Que eu digo o seguinte, os projetos que eu faço, as técnicas que eu faço hoje, daqui a um ano já está mudada, eu já tenho inventado, já tenho melhorado essas técnicas, porque a gente sempre está aprendendo algo novo diariamente. Eu aprendo muito mais, tá, diariamente com meus alunos, tá? Quando eu ensino eles, eles botam em prática. Tem aluno meu, tem cliente meu, tem resultado melhor do que eu já tenho, tá? Eu fico impressionado, tá? Tem cliente que tem resultados de lucratividade de 80%, 60%. É uns casos raros, sim, mas tem cliente que tem isso, tá? E assim, e não uma coisa, não olhe para a concorrência com raiva, tenta sempre não ligar, por exemplo, tem muito cliente meu que diz, não, mas o fulano tal tá vendendo mais barato, deixa ele vender lá, siga o seu negócio, você sabe o valor do seu produto, tá bom? Não fique olhando para o seu vizinho querendo copiar ele, queira sempre aprender com ele, tá? Isso é uma questão fundamental. Participe sempre de eventos quando vocês puderem fazer, de live, de curso, enfim, isso é fundamental para vocês. E se vocês puderem fazer intercâmbio entre as fazendas, piscicultura é muito bom de fazer isso, porque a piscicultura ainda é aberta. Você pode conhecer um produtor, eu posso ir na sua piscicultura, passar um dia, é muito simples. Geralmente são muito unidos os piscicultores, tá? Pelo menos na minha concepção. Já a cassinicultura é muito fechada, é muito raro você encontrar uma cassinicultura aberta, que vai abrir a porteira da sua fazenda para você ir lá, fazer um dia de campo, conhecer a estrutura, tá? O piscicultor é muito, muito mesmo, coração enorme, tá? Ele está sempre querendo ajudar o outro, tá? Então, isso são fundamentais para você buscar evoluir e chegar ao lucro desejado de vocês, e sempre buscar isso e ter a gestão na palma da sua mão, tá bom? Top demais, Gustavo. Alguém tem alguma pergunta para o Gustavo? Pode ficar à vontade, tá? Enquanto alguém vai pensando aí, quando você falou nessa questão do não ficar com medo ali do concorrente, nós aqui, a Itapices Pescados, foi um caso, né, que a gente realmente focou na força do nosso propósito, do nosso serviço, né? Nós estamos aqui numa região que entra peixe muito fácil de Três Marias, Morada Nova, né? Tá aí entre o top 5 produtor do Brasil, a região de Morada Nova. Então, o peixe ele entra aqui na nossa cidade com muita facilidade, com muita força, né? E o que nós poderíamos fazer para se destacar, para entrar nesse mercado, né? Nós analisamos qual que seria o nosso maior potencial, que é oferecer o peixe fresco, né? Então, hoje hoje a gente vende 100% varejo, nós produzimos, temos a nossa unidade de beneficiamento e vendemos 100% varejo. Então, assim, além de produzir, né, o produtor ele tem que estar atento às oportunidades de mercado e não ficar com a mentalidade reta, pensando, não, eu vou vender só para frigorífico, eu vou vender só em um modelo. Ele tem que estar sempre ligado às oportunidades que vão surgindo para agregar mais valor, né, no seu negócio e tudo mais. Antônio, pode ficar à vontade. Ok.
Quem mais tiver alguma pergunta, pode mandar. Tem do seu José Carlos também. Boa noite aí, Gustavo. Boa noite aí, é Bruno, né? Da Itapis. Boa noite, beleza? Beleza, então. Sou do Rio aqui, estou iniciando. Uma dificuldade que nós estamos encontrando aqui é na questão de alevino e juvenis. Aí vocês aí da Itapis têm essas facilidades de nós acessar aí essa produção. É bem Você bom, fala que está com adquirir. dificuldade em comprar, adquirir. Sim. Aqui a gente tem bons laboratórios, né? A região também do Gustavo lá deve ter bons laboratórios também. Então, como aqui o forte é em Morada Nova, a região de Três Marias, tem o nosso alevino, ele vem de lá, por exemplo. Né? A gente trabalha aí já há 8 anos com o mesmo fornecedor, com a genética Gift, né? Mas podemos tentar conectar a você, né? Acredito que eles têm essa facilidade de logística, porque é primordial. Não adianta nada ter uma boa estrutura, ter um setor comercial, se a matriz do não poder. Olha o áudio aí, Gustavo. Isso aqui foi só para mim, mas tranquilo. Bruno, cortou um pouco o teu áudio, se for só para mim, mas no final cortou. Cortou? Cortou agora que está ligado. Certo. Eu acho que tá alguma coisa no teu fone, mas tranquilo. É o Eduardo. Pode falar, Eduardo. Opa, boa noite, Gustavo, boa noite da Itapix, que é a Pisces que eu sigo, o pai dele também, eles. Você hoje com pouco fornecimento de água, pouca água, qual o melhor sistema hoje? RAS, Bioflocos, qual seria o melhor? Eu estou iniciando agora também, estou no meu primeiro cultivo, aí eu fiquei nessa dúvida. Pronto. Essa questão da água, da disponibilidade de água é uma parte fundamental, tá bom, Eduardo? Vamos lá. Na minha prática, quando você tem pouca água, o que seria pouca água? Por exemplo, você tem uma vazão aí de 5 mil litros de água por hora. Isso seria uma pouca água, considerado. Vamos criar um número, né, para poder ter uma relação. Geralmente, quando você tem pouca água, você usa o sistema RAS, tá? No meu ponto de vista. Por que não Biofloc, Gustavo? Assim, Bioflox, o Bioflox que eu conheço, ainda não vi ainda com grande resultado ainda, tá? Eu encontrei esqueci o nome dele, lá é o único que está produzindo, diz que não tem fácil também, mas eu não encontrei ainda alguma coisa, Bioflox, no meu ponto de vista técnico, ainda lucrativo, tá? E aí, para mim, eu recomendo o RAS, tá? Pode ser que alguém que aqui está produzindo Bioflox está tendo lucro, mas ainda não encontrei. Então, hoje o RAS, ele se torna bem lucrativo. Claro, faz o RAS tradicional com todos os sistemas que deve ter. Porque o RAS, Eduardo, ele tem que ter o filtro dele, tem que ser capacidade para fazer todos os sistemas de filtração. O quê? Primeira coisa, o decantador, tem que ter o sistema de decantação para tirar a matéria pesada. Depois, o filtro mecânico, esse filtro mecânico vai tirar a matéria de suspensão, tá? É importante. A terceira coisa, você tem que ter um fracionador de espuma nele, tá? Esse fracionador de espuma, você pode confeccionar ele. E depois, o filtro biológico. O filtro biológico tem que entrar praticamente só a água com amônia e nitrito. E aí, nesse filtro biológico vai ser degradado a parte de amônia e nitrito e nitrato. Depois disso, o setor de equalização, que é feito através de plantas para tirar o nitrato da água, tá certo? E depois disso, o setor de oxigenação. São essas funções fundamentais que tem que ter um filtro de RAS, tá? E o RAS é um sistema muito bom porque o tratamento da água é fantástico, mas existe um ressalvo, né? Para quem vai traduzir sistema em alta densidade hoje, Eduardo, é importante você analisar a energia, porque a energia hoje está cara e você vai trabalhar em um sistema que é ligado 24 horas. Não existe esse negócio de ligar, vou ligar 1 hora, depois daqui a 2 horas eu ligo de novo. 24 horas ali, a energia ligada. Então, tem que ver a parte da energia, que hoje é um dos entraves do sistema RAS, sistema de alta densidade. Então, por isso que muita gente está migrando para a energia solar, porque fica bem mais rentável. Tá bom? Esqueci de falar, eu estou no interior de Pernambuco.
Valeu, obrigado, Gustavo. Na hora, Eduardo. Pessoal aí da Granja GC, pode ficar à vontade. Deve ter cortado o áudio, será? Eu Bom, acho que ele tem. Mais Às alguém? vezes, Alguma pergunta? Pro Gustavo, para mim. Ô, José, nós vamos tentar olhar essa o questão. Jean abriu. O Jean, pode falar. Jean. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu tenho uma dúvida e é uma preocupação ao mesmo tempo. Eu acho que no final do ano passado e para início desse ano houve uma importação de tilápias do Vietnã e eu não sei o fim que deu, se o Ministério da Pesca autorizou essa importação, e a gente sabe que foi com um custo muito abaixo do custo que a gente tem no Brasil hoje de produção. Eu gostaria de saber até que ponto isso é preocupante nos próximos anos, de repente isso virar uma realidade, de a gente ter uma concorrência tão desleal na atividade, né? O que vocês acham? Vamos lá. Do meu ponto de vista, Jean, eu não sei se foi concretizado, se realmente aconteceu. Teve alguma notícia, o PeixeBR lançou algumas notas, eu não sei se isso aí talvez eu não tenha informação que realmente aconteceu ainda, tá? Mas assim, questão de risco, é que nem eu falei, se você tem um plano de negócio, realmente faz aquilo realmente deve ser feito, eu acredito que isso não seria risco. Claro, isso não é bom, tá? Mas assim, não seria uma coisa de se preocupar por seu negócio, se você ele faz como negócio, tá bom? Não teria risco nenhum se você está fazendo a piscicultura como negócio, no meu ponto de vista, tá? Mas, assim, acho que até onde eu estava sabendo, não sei se foi concretizado, saiu até uma nota do Ministério se foi da Pesca e Agricultura, tá? Que não teria ter acontecido essa exportação. Mas eu não sei se realmente foi e aconteceu, tá? Mas, do ponto de vista estratégico de negócio, eu não acharia que seria um risco, assim, a não ser assim, para a curto, médio e longo prazo, não vejo muito isso, não. Eu acredito que não concretizaram essa vinda, essa importação. Não chegaram a trazer, não. Eu acho que foi só não sei se bem foi um burburinho que teve, mas sei que tem uma mobilização muito grande, tá? O pessoal batendo em cima, tá? Acho que teve até chegar até as reuniões, acho que foi isso aí mesmo, acho que não chegou a concretizar, não. Até onde eu sei, não. Exatamente. No meu ponto de vista também, não acredito que não seja algo que, mesmo se viesse, impactaria de fato, né, para quem está na produção, porque temos muitas oportunidades, o mercado ele é muito amplo, então não acredito que seja algo que assim, vou me preocupar de fato com o tipo de importação dessa, né? A gente tem que focar no nosso produto, na nossa produção, que tem muita oportunidade, mas não vai vir tão cedo uma importação dessa. Tem uma questão analisando aí, tão tal que o Brasil estava olhando os dados de 2024 agora, aumentou a nossa exportação para fora, para você ter ideia da nossa produção, tá? Agora, só falar em produção e mercado, né, aproveitar e dar um gancho aqui, que a gente conversa com alguns caras grandes, qual é a nossa perspectiva? Que nós estamos numa época agora que está escassa a produção nossa por causa do passeio da Semana Santa. Então, a gente vai ter uma escassez aí para quem tiver produção, acho que até uns 2, 3 meses para frente. Para nós aqui do Nordeste, não sei para vocês que estão em outra região, mas a gente imagina daqui a 4 meses vai estar saturada de peixe, porque muita gente fez um povoamento agora e vai sair agora. Então, essa questão sempre acontece no mercado, tá bom? Isso vocês entenderem, mas pode, se uma notícia dessa viesse e caísse numa época dessa de saturação, e a pessoa ia dizer que o mercado estaria ruim justamente por isso, mas existe esses picos dentro do próprio mercado, tá? É isso aí. Bom, então chegamos aí ao fim, né, do nosso bate-papo, muito rico, muito conteúdo, cada vez mais, né, que a gente
traz conteúdos assim importantíssimos para nosso dia a dia. O objetivo do grupo é esse, networking, igual aí o José Carlos, nós vamos tentar encontrar algum laboratório aí próximo, ou então que acredito que algum de Minas consiga estar mandando ir para o Rio, né? A gente vai tentar essa conexão, né? Mas agradeço muito a atenção de vocês, ao Gustavo, por compartilhar esse conhecimento vasto aí, referência na piscicultura, pessoal da Aquabit, da toda a comunidade. Eu falo muito, quer ter sucesso? Busque por conhecimento. E a comunidade está aí para isso. Beleza, gente? Um abraço a todos, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Gustavo, se quiser finalizar aí também. Tranquilo. Pessoal, boa noite, tá? Foi um prazer ter todos vocês. Parabéns por vocês terem investido o tempo de vocês. Todo investimento é uma coisa que eu digo que o maior investimento que vocês têm é o tempo, e quando vocês gastam esse tempo de qualidade, vocês vão ter resultado mais na frente, tá? Uma coisa que eu deixo, né? Para quem me segue, quem está aqui do seguidor, o pessoal da Aquabit tem um grupo, tá? Eu não sei se vai ser postado alguma coisa, mas vocês podem entrar no grupo também, é um grupo nacional, então fica a critério de vocês também, tá bom? Valeu, boa noite e um ótimo final de semana. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.